Vamos a mais uma live de leitura nesse dia 31 de julho, finalizando o mês, aí os capítulos 22, 23 e 24 de Isaías. Amém? Vamos convidar aí o Espírito Santo de Deus a se fazer presente nesta leitura. Senhor Deus eterno, obrigado, Deus, por mais um dia, finalizando o mês de julho, partindo aí para o mês de agosto. Acredito que será um mês de muito gosto para todos nós. Enquanto os proclamam que o mês de agosto é um mês de desgosto, eu proclamo que o mês de agosto será um mês de muito gosto, porque é o Senhor quem deu e é o Senhor quem dá todos os dias na alva da manhã. Então, meu Deus, obrigado por este dia, em nome de Jesus. Amém. Então, aqui no capítulo 22, ainda relatando de profecias de Isaías sobre as nações, Jerusalém, Israel, Judá, Efraim. Vamos continuar aqui no capítulo 22, 23 e no 24, tá bom? Então aqui no 22 está escrito por um título que diz: quadro profético do cerco de Jerusalém. Peso, olha aí, outro peso. Peso do vale da visão que tens agora, para que assim totalmente subisses aos telhados. Uma pergunta para o peso do vale da visão que tens agora, para que assim totalmente subisses aos telhados. Cidade cheia de aclamações, cidade turbulenta, cidade que salta de alegria. Os teus mortos não são mortos à espada, nem morreram na guerra. Todos os teus príncipes juntamente fugiram, foram ligados pelos arqueiros. Todos os que em ti se acharam foram amarrados juntamente e fugiram para longe. Portanto, digo: desviai de mim a vista, e chorarei amargamente. Não vos canseis mais em consolar-me pela destruição da filha do meu povo, porque de dia de alvoroço e de vexame e de confusão é este da parte do Senhor Jeová dos exércitos, no vale da visão, um derribar de muros e um clamor até as montanhas. Porque Elão tomou a aljava com carro de homens e cavaleiros, e que descobre os escudos. E será que os teus mais formosos vales se encherão de carros, e os cavaleiros se porão em ordem às portas, e se tirará a cobertura de Judá, e naquele dia olharás para as armas da casa do bosque, e vereis as brechas da cidade de Davi, porquanto são muitas, e ajuntareis as águas do viveiro inferior. Também contareis as casas de Jerusalém, e derribareis as casas para fortalecer os muros. Fizeste também um reservatório entre os dois muros para as águas do viveiro velho, mas não olhastes para cima, para o que tinha feito, nem considerastes o que o formou desde a antiguidade. E o Senhor dos exércitos vos convidará naquele dia do choro, e ao pranto, e ao rapar da cabeça, e ao cingidouro do cilício. Aleluia! Mas eis aqui gozo e alegria. Matam-se vacas e degolam-se ovelhas. Comam-se carne e bebe-se vinho.
e diz: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas o Senhor dos Exércitos se declarou aos meus ouvidos, dizendo: certamente esta maldade não será expiada até que morrais, diz o Senhor Jeová dos Exércitos. Aleluia. Sebina é degradado, Eliaquim é exaltado. Assim diz o Senhor Jeová dos Exércitos: anda, vai ter com este tesoureiro, com Sebina, o mordomo, e diz-lhe: o que é que tens aqui? Ou a quem tens tu aqui, para que cavasses aqui uma sepultura, cavando em lugar alto a sua sepultura? Sim, zelando na rocha, uma morada para si mesmo? Eis que o Senhor te arrojará violentamente como um homem forte, e de todo te envolverá. Certamente te fará rolar como se faz rolar uma bola em terra larga e espaçosa. Ali morrerás, e ali acabarão os carros da tua glória, o opróbrio da casa do teu Senhor. E demir-te-ei do teu ofício, e te arrancarei do teu assento. E será naquele dia que chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, e revesti-lo-ei da tua túnica, e esforçá-lo-ei com o teu semblante, e entregarei nas suas mãos o teu domínio. Ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. E fixá-lo-ei como a um prego, em um lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de seu pai. E dele penderá toda a glória da casa de seu pai, os renovos e os descendentes, todos os vasos menores, desde as traças até as garrafas. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, o prego pregado em lugar firme será tirado, será arrancado e cairá, e a carga que nele estava se despenderá, porque o Senhor o disse. Toda a profecia, o Senhor o disse, ou o Senhor falou. Deus falou e se cumpriu por meio dos seus profetas. Capítulo 23. A ruína e restauração de Tiro. Olha só. Peso. Mais um peso. Peso de Tiro. Uivai, navio de Tazish, porque está assolada, a ponto de não haver nela casa nenhuma, e de ninguém mais entrar nela. Desde a terra de Quitim lhes foi isto revelado. Calai-vos, moradores da ilha, vós, a quem encheram os mercadores de Sidom, navegando pelo mar. E a sua provisão era semente do canal que vinha com as muitas águas, e a ceifa do Nilo. E ela era da feira das nações. Envergonha-te, ó Sidom, porque o mar, a fortaleza do mar, fala dizendo: eu não tive dores de parto, nem dei à luz, nem ainda criei jovens, nem coloquei donzelas. Como com as novas do Egito, assim haverá dores quando se ouvirem as de Tiro. Passa a Taziz, uivai, moradores da ilha. É esta a vossa cidade, que andava pulando de alegria, cuja antiguidade vem de dias remotos? Pois levá-la-ão os seus próprios pés para longe, andarem a peregrinar. Quem formou este desígnio contra Tiro, a cidade coroada, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais pobres, os mais nobres da terra? O Senhor dos Exércitos formou este desígnio para denegrir a soberba,
para denegrir a soberba de todo ornamento e envelhecer os mais nobres da terra. Passa como um Nilo pela a tua terra, ó filha de Tarsis. Já não assinto ao redor de ti. Ele estendeu a mão sobre o mar e turbou os reinos. O Senhor deu mandado contra Canaã, para que se destruíssem as suas fortalezas. E disse: nunca mais pularás de alegria, ó oprimida donzela, filha de Sidom. Levanta-te, passa aqui, Tim, e mesmo ali não terás descanso. Veide a terra dos caldeus, povo que ainda não era povo. A Síria afundou para os que moravam no deserto. Levantaram as suas fortalezas e edificaram os seus passos, mas já está arruinado de todo. E vai, navio de Tarsis, porque é destruída a vossa força. E sucederá naquele dia que Tiro será posta em esquecimento por 70 anos, conforme os dias de um rei. Mas, no fim de 70 anos, Tiro será como a canção de uma prostituta. Toma a harpa, rodeia a cidade, ó prostituta, entregue ao esquecimento. Toca bem, canta e repete a área, para que haja memória de ti. Porque será no fim de 70 anos que o Senhor visitará a Tiro, e ela tornará a sua ganância de prostituta. Terá comércio com todos os reinos que há sobre a face da terra. E será consagrado ao Senhor o seu comércio, e a sua ganância de prostituta não se entesourará e nem se fechará, mas o seu comércio será para os que habitam perante o Senhor, para que comam suficientemente e tenham vestes duráveis. 24. Predição de castigo dos israelitas e o seu bom efeito. A promessa de livramento da ruína dos seus inimigos. Cântico de louvor pela misericórdia de Deus. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transforma a sua superfície e dispersa os seus moradores. E o que suceder ao povo sucederá ao sacerdote, ao servo, como ao servo, como ao seu senhor, à serva como à sua senhora, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao que dá usura como ao que paga a usura. De modo se esvaziará a terra de todos, será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquece os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso, serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Planteia o mosto e enfraquece a vide, e suspirarão todos os alegres de coração. Cessou o foguedo dos tamborins, acabou o ruído dos que pulam de prazer. Aleluia. Aleluia. E descansou a alegria da harpa. Com canções não beberão vinho. A bebida forte será amarga para os que a bebem. Demolida está a cidade vazia. Todas as casas fecharam. Ninguém já pode entrar. Há lastimoso clamor nas ruas por causa do vinho. Toda a alegria se escureceu, desterrou-se o gozo da terra. Na cidade só ficou a desolação, e com estádios se quebra a porta. Aliás, com estalidos se quebra a porta. Porque será no interior da terra
no meio destes povos, como a sacudura da oliveira e como os rasbiscos quando está acabada a vidma, ou como o rasbisco está acabada a vindima. Estes alçarão a sua voz e cantarão com alegria por causa da glória do Senhor, clamarão desde o mar. Por isso, glorificai ao Senhor nos vales e nas ilhas do mar, ao nome do Senhor Deus de Israel. Dos confins da terra ouvimos cantar glória ao justo. Mas eu digo, emagreço, ai de mim, ó perfidos, tratam perfidamente, sim, os perfidos tratam perfidamente. O temor e a cova e o laço vêm sobre ti, ó morador da terra. E será que aquele que fugir da voz do temor cairá na cova, e o que subir da cova o laço o prenderá? Porque as janelas do alto se abriram, e os fundamentos da terra tremeram. De todos será quebrantada a terra, de todos se romperá, e de todos se moverá a terra. De todo vacilará a terra como o ébrio, e será movida e removida como a choça da noite. De noite, e a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá, e nunca mais se levantará. E será que naquele dia o Senhor visitará os exércitos do alto na altura, e os reis da terra sobre a terra, e serão amontoados como presos em uma masmorra, e serão encerrados em um cárcere, e serão visitados depois de muitos dias. E a lua se envergonhará, e o sol se confundirá, quando o Senhor dos exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém. E então, perante os seus anciãos, haverá glória. Aleluia. Deus Todo-Poderoso, obrigado por esta mensagem. Obrigado por esta palavra. Sabemos, Deus, que tudo isto vai se cumprir em nome de Jesus. A terra sofrerá transformações, e isto ninguém vai impedir, nem cientista, nem a NASA, nem projetos do aquecimento global. Não vão impedir, porque o que está dito mediante a tua palavra se cumprirá em nome de Jesus. Amém. Até a próxima leitura, se Deus quiser.